Como começar a jogar cartas? Primeiro, você tem que saber se tem vocação para isso. Se você tiver vocação, você vai. Porque não adianta só você querer, mas não tem vocação. Porque aí você vai ter um longo caminho pela frente, né? Um longo caminho de aprendizado. Porque sem vocação fica tudo, digamos assim, mais difícil. Exatamente por você não ter mão para coisa. Por exemplo, culinária. Você não tem vocação para culinária, mas você gosta de cozinhar. Então, você entrando num curso de culinária, sem vocação para aquilo ali, você vai levar mais tempo, digamos assim, para conseguir encontrar a mão ali da jogada, entendeu? Agora, quem tem vocação, é interessante você ter vocação e não ter aquela pressão coercitiva por parte da sua espiritualidade para jogar. Porque tem pessoas que estão aí jogando baralho cigano por causa de pressão coercitiva por conta da entidade ou de alguma da espiritualidade. E isso não é legal. Você não pode se tornar refém da sua espiritualidade contra a sua vontade para abrir um jogo. Se você não quer, não quer. E isso tem que ser levado em conta. Você não pode se colocar em segundo plano como se você não existisse e dar vazão à vontade da espiritualidade em tudo e sempre. Então, tudo que tem pressão coercitiva, tudo que é forçado, não é uma espiritualidade positiva, não é bom, não é bom. Tudo que é forçado te torna refém. Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma vocação e um querer espontâneo. Em segundo lugar, para você jogar, tem que ter tempo e disposição, porque tempo você tem que ter para os estudos e disposição você tem que ter porque o caminho é longo. Então, se você tiver tempo e disposição, você vai conseguir se sair bem sucedido naquilo ali. Em terceiro lugar, material de estudos. Tem que ter material de estudos de acordo com a linha que você se identifica e se propõe a abrir seu jogo. Então, se você é uma pessoa ligada a essa questão de crendices religiosas e gosta de atrelar a sua espiritualidade ali, então o seu jogo vai ficar totalmente diferente. Completamente diferente as interpretações, os significados, vai ficar totalmente da água para o vinho, tudo diferente. E isso até um certo ponto pode ser, digamos assim, prejudicial, porque, na verdade, vai adulterar ali toda a forma, toda a estrutura de jogo, porque os símbolos, aqueles símbolos das cartas ciganas, eles já têm uma característica de significados próprios, a sua identidade, a sua essência própria, original. E se você fizer essa fusão, você vai acabar adulterando aquilo ali. E o jogo vai acabar indo para um outro norte, um outro patamar assim, de interpretações que não correspondem necessariamente ao que o símbolo quer trazer como resposta, como mensagem. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de fusão, porque assim, essas fusões, elas podem até ser aceitas em uma jogada espiritual. Por exemplo, você abriu uma mesa real da espiritualidade, ou você está vendo coisas somente sobre a espiritualidade da pessoa. Aí sim você pode fazer essa fusão. Mas é só até esse limite que cabe isso aí. Até esse limite cabe isso aí. Essa questão de você se propor a fazer esse tipo de leitura, de acordo com as suas crenças religiosas. Até porque inserir no baralho eu já acho errado. Porque o Petit Lenormand ele não foi feito para isso. Não foi feito. E hoje em dia tem tantas possibilidades de você fazer um oráculo para sua própria divindade, para sua própria entidade, sem ficar pegando o baralho cigano, Petit Lenormand, como instrumento de marketing para lançar ali junto
com essas modalidades novas. Por quê? Porque se você for lançar, por exemplo, você tem a sua espiritualidade, você tem a sua religião, aí você tem a divindade X, a divindade tal ali. Aí você quer atrelar as cartas da tua divindade, da tua religião, junto com o Petit Lenormand, porque ele já é bem conhecido e vai vender. E se você fosse fazer um baralho isolado só com a tua divindade, não ia vender tanto. Não ia vender porque não é conhecido, porque ninguém quer, ninguém procura aquilo ali. Então, você atrelando ao Petit Lenormand, você já faz aquela jogada publicitária, né? Porque o baralho cigano já é conhecido no mercado e você consegue vender. E eu acho isso errado. Isso está errado. Isso é uma jogada de marketing para a pessoa vender, porque o baralho dela e da linha espiritual dela isoladamente não venderia. E o baralho cigano, como já é amplamente divulgado, difundido e conhecido no Brasil, vai vender. Aí você coloca ali Petit Lenormand e não sei o quê. Petit Lenormand e, por exemplo, orixás. Isso aí está errado, isso aí é jogada de marketing para vender baralho. E eu acho isso completamente errado. Estou entendendo perfeitamente essa jogada de marketing e também entendo que isso descaracteriza e desconfigura todos os símbolos e identidade do baralho cigano, que foi criado no final do século XVII para o início do século XVIII. Então, já está errado e eu não recomendo comprar baralhos assim, com essa fusão. Eu não recomendo porque isso é jogada de marketing e vai tirar a essência da identidade, dos símbolos originais, aquela autenticidade. Então, quando você for começar a comprar o material inclui o baralho também, né? Que é seu instrumento de leitura, seu instrumento de trabalho futuramente. Quando você for comprar os livros, o material de estudos, os módulos de estudos, você fica bem atento, tá? Fica bem atento ao que você está procurando ali. Tem livros aí hoje em dia no mercado em que existe uma coautoria, né, de profissionais, autores, no caso, são autores aí de um modo geral, né, que eu já bati o olho e vi, constatei, comprovei, que essa pessoa, ela tem colaboradores ali, são os alunos, né, que vão citando significados e a pessoa vai coletando e colocando no livro, né. Isso aí é uma autoria, digamos assim, coletiva. É autoria coletiva, que eu já pesquisei isso aí e eu vi que se trata de uma autoria coletiva, não é uma autoria própria dela. Então, a pessoa vai coletando tudo dos alunos nesses grupos de plataformas digitais, de WhatsApp, vai coletando tudo, daqui a pouco o livro é lançado e tá lá, tudo dos alunos. Isso aí é autoria coletiva. Isso não é próprio da autora. Então, também está errado. Tem coautores ali que não foram citados, obviamente, ela levou os créditos todos e deve estar acostumada a fazer essa prática constantemente nos outros materiais. Então, já também não recomendo isso aí, porque isso aí não é autoria própria da pessoa. Quando a pessoa sabe, a pessoa sabe. Quando a pessoa não sabe, não sabe. E é tão fácil de provar isso. É tão fácil de provar, porque você volta lá nas plataformas digitais, tem os prints, né? Tem tudo. E você vê que tudo que está ali está no livro. Então, nos grupos de WhatsApp também, isso é muito fácil provar. Aí você já vê que aquilo ali é um tipo de trabalho, tipo face a face, né? Gente que quer se afirmar no mercado, porque hoje em dia todo mundo está querendo livro, todo mundo quer lançar livro, mas sem saber escrever, sem saber lidar com os símbolos, sem estudar simbologia, sem pesquisar nada. Então fazem o face a face. E eu não recomendo esses tipos de autores, nem de trabalhos, esse trabalho assim feito assim a tiracolo, esse trabalho porco, relaxado, esse trabalho cheio de colaboradores, que
depois a pessoa acaba levando os créditos sozinha, mas sem ser autora. Então, eu não recomendo esse tipo de trabalho. Em relação, você tem que pesquisar bem, tá? O material, o conteúdo, para saber se é aquilo ali que você está procurando. E também se a pessoa tem canal no YouTube, porque ali no YouTube é que você vai saber como é que a pessoa desenvolve as explicações sobre as lâminas. Porque quem não tem o autor ou autora que não tem canal no YouTube, ele pode estar escondendo 1000 coisas, né? Você nunca vai saber. A pessoa não mostra o trabalho dela, a pessoa fica ali por baixo dos panos, fazendo aquelas coisas lá, sabe como, né? Para publicar as coisas. Então, em relação aos baralhos, você tem que comprar o baralho com o qual você mais se identifica. Isso aí vai de cada um. E eu recomendo somente o baralho até as 36 cartas, que é o baralho cigano original, baralho Petit Lenormand. E também tem a questão da consagração do baralho, que aí vai de acordo com as crenças de cada um. Eu não consagro meu baralho, desde que eu comecei a jogar, eu não consagro, eu jogo ele normalmente, eu só estudo, abro, jogo e daqui a pouco vem os feedbacks, vem os acertos, vem o retorno de clientes e eu vejo que eu estou no caminho certo, que para mim tá dando certo isso aí. Até hoje, há 31 anos que eu jogo assim, sem fazer reza, sem fazer consagração ao baralho, sem nada. E eu vou continuar assim até o fim. E isso não significa que eu esteja dizendo que não é para consagrar o baralho. Eu disse que para mim dá certo não consagrar e fazer assim. Porque eu não pertenço a religiões, eu não lido com energias e para mim dá certo dessa forma. Agora, cada um vai de acordo com o que achar melhor para si, conforme sentir para si. Mas eu, particularmente, eu me sinto muito bem. Eu já joguei baralho para ver assuntos de pessoas com energia muito pesada, né? E eu me senti super bem, tranquila. Então não tem esse negócio para mim assim de botar carvão no copo, essas coisas. Eu não preciso disso. Porque para mim a pessoa vem com aquilo e sai com aquilo. A pessoa só vem para consulta, para receber informação. Ela não vem para uma casa de religião, ela não vem para um templo religioso. Eu não lido com energia, não tenho entidade, então eu não pego nada disso. Então, as minhas recomendações são essas aí, em relação a todo esse contexto aí de início de jogo, material de estudos. Você tem que ter também a vocação, tempo, a disposição para lidar com aquilo ali, abrir os olhos com o material que você compra, para você ver se aquilo ali realmente corresponde à autoria da pessoa, ou se é autoria coletiva, como já se constata por aí, né? E as pessoas já estão falando, já estão comentando, né? As bocas já estão voando, né? Se espalhando. Então, você tem que ver o que é e o que não é, e o que serve para você e o que não serve, para você começar pelo caminho certo. Porque eu já vi muitas pessoas com material de estudo, e entra ano e sai ano, o jogo está em nível de conhecimento e desenvoltura que a pessoa já não sabe interpretar. Tem material, entra ano, sai ano, volta. Quando vai interpretar uma tiragem simples, não sabe. Eu já vi pessoas assim, inclusive alunas minhas. Quer dizer, por isso que eu falo, ou você estuda, ou você procura o que é para você. Procura a tua vocação, procura a tua afinidade, porque não é que eu esteja desmotivando, falando que o baralho não é para você, mas eu estou dizendo que você vai passar vergonha, entendeu? Estou falando que ou você estuda, ou você leva isso a sério, porque aqui no Brasil, tantas pessoas, por causa de outros oraculistas, outras pessoas já são chamadas de picareta, né?
da prática, né? Da prática dessas pessoas já são chamadas assim. Imagina se você continua reproduzindo isso, se você fica com essa escassez de estudos, com essa escassez de nível de conhecimento e abre o seu baralho para jogar. E entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. Cada ano você recebe uma nova chance. Aliás, a cada mês. Porque cada mês tem 30 dias. Você tem 30 dias ali para você fazer todo esse estudo, todo esse planejamento de estudo. E se o seu estudo está limitado, se o seu conhecimento está escasso, alguma coisa está errada em você, no seu planejamento de estudo de disciplina, de temática. Você tem que entrar ali, por exemplo, um mês. Naquele mês, ou melhor, naquela semana. Um mês tem 4 semanas. Na primeira semana, você tem que estudar os significados daquele grupo de cartas. Na segunda semana, do outro. Aí, no próximo mês, você vai estudar sobre conjunções. Em uma semana, em cada semana do mês, um pouco sobre cada grupo de conjunções. Depois, no terceiro mês, aí você vai se dividindo, entendeu? Você vai estudando, você vai dividindo.